Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Estamos em mais uma edição do Panorama Talks e hoje nós vamos falar com o Dr. Kleber Sato, diretor médico da Sandoz, e nós vamos discutir com ele aqui um pouco sobre os medicamentos de especialidades, quais as tendências, quais as áreas de atuação da Sandoz, perspectiva de investimento nessa área, né? E acredito que nós vamos contribuir muito com a informação dos medicamentos e do acesso ao medicamento de especialidade no Brasil. Bom dia, Dr. Kleber. Dr. Kleber Sato, diretor médico da Sandoz. Obrigado por participar por mais essa edição aqui do Panorama Talks. É um prazer estar com vocês e acredito que o senhor vai esclarecer muita gente aqui sobre o mercado de medicamentos de especialidades, né? Muito obrigado pela sua participação, doutor. Obrigado, Geraldo. Bom dia. É um prazer, em nome da Sandoz, eu agradeço o convite. Vai ser um grande prazer participar aqui do Panorama Talks. Muito obrigado. Temos algumas dúvidas, né, a ser esclarecidas também, e vamos bater um papo aqui sobre como está esse mercado de medicamentos de especialidades. A primeira questão, doutor, que a gente gostaria de saber, como é que a Sandoz está se posicionando nesse mercado de especialidades? Como é que ela está vendo os investimentos nessa área de especialidades aqui no Brasil? Bom, Geraldo, para começar a responder essa pergunta, eu acho que é interessante eu explicar quem é a Sandoz. A Sandoz é uma indústria farmacêutica centenária que foi fundada lá na Alemanha e que, em 1996, teve uma fusão com uma outra empresa, a Ciba-Geigy, formando, então, a Novartis. Hoje a gente fala que a Sandoz faz parte do grupo Novartis, mas, na verdade, a Novartis nasceu da Sandoz. E a Sandoz tem como missão e prioridade ajudar os pacientes melhorando as suas vidas, prolongando as suas vidas através do acesso facilitado dos medicamentos e, assim, garantindo a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Dentro dessa mentalidade do acesso e da sustentabilidade, eu não poderia deixar de falar dos medicamentos biosimilares. Tanto que o primeiro medicamento biosimilar, um hormônio de crescimento, foi lançado pela Sandoz, que este ano estamos completando 15 anos de medicamentos biosimilares. E por que eu destaco tanto isso? O medicamento biosimilar, ele é desenvolvido a partir de um medicamento biológico. Os medicamentos biológicos, eles vieram para mudar a vida de muitos pacientes que até então não tinham tratamentos que pudessem melhorar a qualidade de vida deles. Então, certas doenças, principalmente doenças reumatológicas, doenças inflamatórias intestinais, os pacientes tinham poucas opções, só tratar com corticoides ou outros medicamentos, e a doença ela continuava evoluindo e os pacientes tinham uma piora na sua qualidade de vida. Então, esses medicamentos biológicos ajudaram muito na melhora dessa qualidade. Só que são medicamentos extremamente caros. E os biosimilares são desenvolvidos a partir desses medicamentos biológicos, quando acontece quando expira a patente deles, o medicamento biosimilar pode ser lançado e é feita uma grande avaliação, chamada totalidade de evidências, para se garantir que o biosimilar ele tenha uma eficácia, uma segurança e principalmente uma qualidade comparáveis ao medicamento biológico. Eu não digo idêntico, porque o próprio medicamento biológico, um lote, ele não é idêntico ao outro, porque ele é produzido a partir de células vivas, mas é uma eficácia e uma segurança comparáveis. Então, tanto o médico quanto o paciente podem confiar nesse medicamento, desde que aprovado
por uma agência regulatória séria, como no nosso caso é a Anvisa. E esse tipo de medicamento, ele tem o grande benefício de ter um custo mais acessível e assim poder garantir o acesso a um maior número de pacientes. Então, eu já até citei uma das áreas em que nós atuamos. O primeiro medicamento biosimilar que a Sandoz lançou no mundo foi um hormônio de crescimento. Então, atuamos nessa área de endocrinologia e endocrinologia pediátrica. E hoje no Brasil nós temos um total de 5 moléculas biosimilares. No mundo são 8 moléculas. E dentre essas moléculas que nós temos no Brasil, nós atuamos nas áreas de oncologia, hematologia e doenças imunológicas. Doenças imunológicas nas áreas de reumato, dermato e gastroenterologia. E no nosso pipeline futuro, nós estamos avaliando outras moléculas para diferentes mercados e diferentes áreas terapêuticas. Muito obrigado. Doutor, e você enxerga algum desafio que nós temos ainda que superar no relacionamento com os pagadores institucionais, os privados? Você vê algum desafio aí que nós temos que superar ainda para melhorar esse acesso? Porque nós temos muita dificuldade ainda de acesso a esses produtos, né? E aí hoje tem muitos momentos que tem judicialização aí muito grande, né? E aí, em alguns casos, a gente acompanha pela imprensa envolvendo laboratórios, envolvendo alguns agentes públicos, enfim. Como é que o senhor vê essa questão dessa necessidade de aprimoramento para melhorar esse relacionamento e o acesso dos consumidores, né, as pessoas que necessitam desse tipo de medicamento, a esses produtos? Geraldo, essa é uma excelente pergunta. Como o foco da Sandoz é muito voltado para essa questão de acesso, então vamos falar primeiro de pagador público, né, do governo em si. O governo pode adquirir o medicamento de duas maneiras. Ou ele produz o próprio medicamento, ou ele compra de um laboratório. E a compra é feita através de licitações. Mas no primeiro caso, que o governo teria essa possibilidade de produzir, grande parte desses medicamentos biológicos ou biosimilares, aqui no Brasil ainda não se tem, em muitos casos, essa tecnologia, esse know-how para se produzir. E aí que entra um tipo de parceria que ajuda muito isso, que são as PDPs, Parceria para o Desenvolvimento Produtivo. Eu posso citar uma que foi fechada no ano passado entre a Sandoz, a Biomanguinhos e a Bionovis, com um medicamento biosimilar nosso, o rituximab. Nessa parceria, o laboratório detentor da molécula, no caso a Sandoz, vai, num período de 10 anos, transferir todo esse conhecimento de produção, essa tecnologia para esses parceiros nacionais. Nesse ínterim, o governo se compromete a comprar um determinado percentual que é acordado nesse contrato, nesse período de tempo, e isso é uma grande iniciativa, um projeto excelente. Muito importante. Para o Brasil, exatamente, porque não só as indústrias nacionais acabam aprendendo a produzir o seu próprio medicamento, como também elas podem, quem sabe até num futuro próximo, desenvolver outros medicamentos, novas moléculas e até mesmo exportar. Isso acaba ajudando a indústria nacional e ajuda a reduzir os preços. Todos os países onde os medicamentos biosimilares foram lançados, isso acabou forçando uma redução de preço do medicamento biológico de referência. Isso é inevitável, porque uma vez comprovada que o biosimilar tem eficácia e segurança comparáveis,
não tem por que o médico e nem o paciente duvidar do uso desse medicamento. Então, isso acaba forçando o medicamento, o laboratório do medicamento de referência a baixar seu preço. Isso é bom para todo mundo, porque acaba possibilitando que o maior número de pacientes sejam tratados nesse período de tempo. Não, isso é importante. Fora isso, tem também as licitações que os governos podem fazer para poder adquirir os medicamentos, e essa também é uma questão que a gente ainda precisa trabalhar bastante na educação médica e na educação dos pacientes, no entendimento de que o biosimilar é uma opção segura e eficaz para os tratamentos. Doutor, ainda dentro desse esteio aí, da questão da educação dos pacientes, como é que o senhor enxerga essa questão quando se vai, vamos falar aqui da educação ainda do paciente, será que essa educação passa aí por uma questão da assistência à saúde melhor desse paciente ou não? Quando eu falo aqui da assistência melhor desse paciente, ele ter acesso à consulta médica, uma orientação médica, né? Acesso ao produto, por exemplo, né? Porque às vezes o médico pode até prescrever, o médico está orientado no tocante ao tratamento com aquele produto. Ele prescreve, no entanto, o paciente não consegue acessar o produto. Nós temos vários casos aqui de produtos comuns, né? E aí vem essa questão. E aí o que fazer? Como nós podemos melhorar essa aproximação paciente, médico, e ele dá continuidade a esse tratamento? Eu acho que tem várias coisas aí que estão ligadas, né? Muitas das doenças, né, dos pacientes que têm determinadas doenças, eles criam associações, e as associações de pacientes hoje têm muita força, e a indústria farmacêutica e a Sandoz, claro, está muito ligada nos movimentos dessas associações para poder dar todo o apoio educativo e ajudá-los nessa jornada, né? Que é poder ter acesso facilitado aos medicamentos. Mas eu acho que essa questão da educação ela é muito mais ampla. A gente precisa, e já fazemos isso, focar muito na educação médica, através de vários eventos médicos científicos, para exatamente a comunidade científica ficar bastante tranquila com relação ao manejo dos medicamentos, em especial os biosimilares, que é o foco da Sandoz, entendendo que aquele medicamento ele vai poder ser utilizado para o paciente dele de forma segura e que o resultado esperado vai ser o mesmo quando ele utilizar um medicamento biológico de referência, e de maneira que ele possa se sentir totalmente tranquilo com relação a isso. E essa segurança é muito importante que seja transmitida também para as outras pessoas da equipe, porque não é só o médico que atua com o paciente. Tem o farmacêutico, que é quem dispensa o medicamento, tem os enfermeiros, que são os que aplicam o medicamento. Todos esses entes eles têm que estar bem educados no sentido de transmitirem tranquilidade para o paciente, e assim o paciente se sentir acolhido e ter o seu tratamento, a sua jornada de tratamento mais facilitada e poder ter um melhor acesso a medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida deles. Doutor, como hoje está distribuído aí a disponibilidade desse medicamento entre os institucionais e também iniciativa privada por parte da Sandoz? Como é que está feita a distribuição hoje desses produtos, da venda desses produtos para esses agentes? Em 2019, a venda privada, a parte de venda privada da Sandoz era em torno de 12%. Com o fechamento da PDP no ano passado, isso aumentou 5 pontos percentuais, então passou para 17%, e a tendência é só aumentar, porque nós estamos buscando outras parcerias
para outros medicamentos biosimilares, para poder exatamente ajudar a ampliar esse acesso. Mas a Sandoz também trabalha muito nessa parte com outras áreas terapêuticas, né? Oncologia, a Sandoz tem um mercado muito forte de genéricos, que constitui 61% das vendas da empresa. Então, nós atuamos tanto fortemente no público como no privado também. Ah, legal. Doutor, nós tivemos recentemente aí algumas alterações nas legislações no tocante à suspensão de um prazo adicional para as patentes, né? E o outro foi também a inclusão dos medicamentos quimioterápicos orais, né, na obrigação dos planos fornecer isso para os seus clientes. Como é que o senhor vê essas mudanças no mercado? Vai ter algum impacto positivo para o mercado, para as indústrias? Como é que o senhor vê? Com relação às patentes, a Sandoz ela reforça a posição do Grupo Novartis. Não só reforça, como apoia a decisão do STF, que é soberana. O nosso compromisso global é realmente de garantir que os nossos tratamentos cheguem a um maior número de pacientes, seja pela vertente da Sandoz, que é através de medicamentos genéricos e biosimilares, mas também através de modelos inovadores de acesso e tratamento de doenças que muitas vezes são negligenciadas, que é o foco da Novartis. Mas também eu acho que é importante ressaltar que a gente tem que continuar buscando novas formas de melhorar, de construir diálogos propositivos para estabelecer mecanismos adequados de proteção e compensação de investimentos e pesquisa e inovação, o que está em linha com o que está vigente em outros países. Eu digo isso porque um medicamento biológico inovador é muito caro para se desenvolver. Muitas vezes, para uma molécula passar por todo aquele processo de desenvolvimento, que hoje acho que o público está um pouco mais consciente, né, de tanto que a gente está ouvindo falar do desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, né? A fase pré-clínica, estudos de fase 1, 2, 3, até o medicamento ser aprovado, muitas vezes isso se gasta na casa de bilhões de dólares. O medicamento biosimilar, ele também é caro para ser desenvolvido, mas o custo é muito, muito menor. Varia em torno de 250 a 750 milhões de dólares. Então, essa pesquisa, esse desenvolvimento, ele também tem que ser protegido, também tem que ser defendido para que novos medicamentos sejam desenvolvidos no futuro, para que outras doenças, outros pacientes portadores de outras doenças também sejam beneficiados. Com relação aos quimioterápicos orais, essa é uma excelente notícia, sem dúvida. Nós nos posicionamos de maneira que aquilo que for bom para o paciente é bom para todos, é isso que a gente pretende. Um paciente que antes não conseguia ter acesso a um quimioterápico oral, ele tinha que fazer o tratamento num hospital ou numa clínica, ter que se deslocar, ainda mais nesse cenário de pandemia, ter que se expor a um risco de exposição. Então, isso foi um grande ganho, um grande benefício para os pacientes. Para a indústria farmacêutica, sem dúvida, isso é excelente, mas a gente também tem que colocar numa balança de maneira que nem tudo na vida sai de graça, né? Alguém está pagando essa conta. Então, na medida em que pode aumentar o custo do plano de saúde, que sem dúvida vai acabar repassando para o consumidor, eu acho que aí, de novo, o biosimilar entra como uma opção bastante interessante, porque pelo fato dele ser mais acessível, o plano de saúde ou o pagador como um todo, ele vai poder
beneficiar um maior número de pacientes. Recentemente, só para exemplificar, Geraldo, o que eu estou dizendo, recentemente eu participei de um evento internacional em que um professor inglês, um grande estudioso de biosimilares, ele fez uma conta e mostrou um dado que, assim, me impactou bastante. Ele mostrou que se todos os países do mundo adquirissem, a partir de agora, somente medicamentos biosimilares, claro, aqueles que estão aprovados, ao invés do medicamento de referência, a economia que se teria com essa aquisição daria para pagar a vacinação contra a Covid-19 de toda a população do mundo. Isso é um dado muito interessante, para mostrar como a gente consegue garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde através dos medicamentos biosimilares. Doutor, aproveitando aí que o senhor citou a questão da Covid, nós temos visto aí no mundo inteiro aí muitas indústrias farmacêuticas fazendo grandes investimentos, né, para tentar avançar na descoberta aí de algum tratamento para a Covid, né, vacina ou medicamento, né? Como é que a Sandoz se vê nesse cenário, né? Você acha que a Sandoz, o Novartis, está investindo em pesquisa nessa área também? Você acha que pode vir para o Brasil uma grande atração para investimento nessa área da Covid, por exemplo? As indústrias farmacêuticas, elas estão, logo com o surgimento da Covid-19, elas começaram a correr em duas vertentes, ou no desenvolvimento de vacinas, que aí seria na atuação da prevenção contra a doença, ou no tratamento propriamente dito, depois que o paciente já adquiriu a doença, né, contraiu a doença, em que a prevenção não funcionou. A Novartis, o grupo Novartis está atuando mais nesta segunda vertente. Existem alguns estudos sendo feitos com moléculas para o tratamento da Covid-19, mas ainda estão muito em fase preliminar, né? Então, a gente não tem ainda resultados para divulgar, porque ainda está tudo muito precoce, né? Mas, fora isso, eu acho que o que é importante nessa fase de pandemia é não esquecer das outras doenças, né? Os pacientes continuam sendo hipertensos, né? Os diabéticos continuam sendo diabéticos e as pessoas continuam precisando ter acesso a esse tipo de medicamento da assistência básica. E a Sandoz vem trabalhando nisso, e não se esquecer também das doenças imunológicas e dos cânceres, né? Então, quanto mais se pode trabalhar no sentido de economizar recursos para poder investir em pesquisa e desenvolvimento, melhor. E é isso que a Sandoz e o Grupo Novartis vem fazendo. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação e acredito que contribuiu muito com seus esclarecimentos para todo o público que acompanha o Panorama Talks. Tá? Muito obrigado e bom dia para o senhor. E bom Eu que agradeço. Também. Foi um grande prazer participar do Panorama Talks. Um grande abraço. Ok, muito obrigado. Até mais. Obrigado.